Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alexandre à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico de la Cruz também não vai estar 100% fisicamente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e como a imprensa vem analisando o jogo de amanhã contra o Peñarol, uma partida muito importante ali pelas quartas de finais da Libertadores. O Flamengo talvez conte ali com o De La Cruz, o Vene vai falar um pouco sobre as novidades, os bastidores, também teve polêmica um tempo atrás, será que o Gabigol vai jogar, não vai, sentiu a lesão, tá fora, o que tá acontecendo? O flamenguista não tem um dia de paz, até porque há muito tempo que a gente não fica tão tranquilo, né? Sempre tem uma novidade, quando não era fora de campo nas tretas, nas discussões, agora se tornou ali dentro das quatro linhas devido às lesões, né? Muitas lesões consecutivas e jogadores importantíssimos, infelizmente, estão perdendo a temporada. Cebolinha, Vinha, Pedro, Luiz Araújo vai ficar um tempo fora agora, o Michael só deve voltar no final do mês que vem, se eu não estiver enganado. Então assim, não tá fácil a situação do Mengão, mas é claro, a gente vai tentando ali contornar para ver se consegue alcançar os objetivos. Com isso, o Flamengo vai levando, vai tentando, jogou bem contra o Vasco e agora vai enfrentar o Peñarol no Maracanã novamente. Vamos acompanhar tudo que o Vene falou, trouxe as últimas informações de bastidores do Flamengo. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Tá certinho. Beleza. Presta atenção, Se Flamengo. pingar aqui, ó, pra rir tem que fazer Ô, BRD, deixa eu falar com vocês, o banco do Flamengo. Tem um garoto propaganda aqui, ó. Vocês não querem, não? Hein, ô Pedrosa? Só não vou ter dinheiro na conta. Um excelente garoto propaganda. Cadê o sorriso dele? Aí, o banco BRB Flá, cadê, ó? Ah lá o sorriso dele. E não se lesiona. Não, ele não. Depende. Só se chamar ele para um aniversário. no Aí ele recreio. machuca. Chamar ele pra noite, ele... Tô lá até hoje no meu aniversário esperando a presença dele. Qual é, velho? Ó, o Flamengo segue em preparação para a partida contra o Peñarol, também na Libertadores. Esse jogo amanhã, coisa boa. Programa do futebol carioca, não é isso? Todo mundo. O Vascão lá na Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Flusão também na Liberta, daqui a pouco a gente vai falar, e o meu fogão também. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o VT e na volta o Vene atualiza a gente sobre quem pode voltar ao time nessa partida, Rodolfo. O Flamengo vem driblando os desfalques e focado em uma das principais competições da temporada, Libertadores. O mais recente que o time não vai poder contar é Luiz Araújo, que passa por cirurgia nesta quarta-feira. Já o retorno dele só deve acontecer em até 2 meses. Mas o time terá a volta de De La Cruz, além de ter à disposição os últimos reforços: Gonzalo Plata, Alexandre e Alcaraz. O desafio é contra um dos times que atrás do Flamengo tem uma das melhores defesas da Libertadores. A equipe de Tite sofreu 5 gols, enquanto os uruguaios levaram 6. Na parte ofensiva, o rubro-negro marcou 13 vezes na Libertadores, além de criar 22 chances. Já o Peñarol fez 16 gols e teve 21 oportunidades de balançar as redes. Contra o time uruguaio, o rubro-negro não tem um bom retrospecto. Na competição, em 4 partidas, foram 3 vitórias do Peñarol e um empate, além do Flamengo ainda não ter conseguido vencer no Maracanã. Para quebrar o tabu, o Flamengo terá mais uma vez o apoio da torcida e a força da equipe para sair com o pé direito na primeira disputa por uma vaga das semifinais da Libertadores. Fala comigo, Vene Casagrande. Tem atualização sobre o treinamento? O Tite diz muito, né, no treinamento sobre como vai ser, né? Pois é, não tem como a gente trazer aqui o provável time do Flamengo, porque o treino de hoje vai acontecer ainda. Vai começar às 3 horas da tarde e nessa atividade o técnico Tite vai definir a equipe titular para encarar o Peñarol, essa partida que vai acontecer amanhã no Maracanã. A boa notícia em relação à atividade de ontem é que o Nico de la Cruz novamente treinou grande parte da atividade com os demais companheiros e deve ficar à disposição do técnico Tite para esse duelo extremamente importante. O Gabigol, uma informação, ele não treinou com os demais jogadores, fez um treino à parte, com a preparação física, com os fisioterapeutas. É um jogador que está tendo um cuidado especial com a preparação física. Lembrando, ele voltou recentemente de uma lesão física e no jogo que ele entrou contra o Vasco da Gama, teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu, que ele parou de correr e botou a mão na coxa, ou seja, dando um indício ali que sentiu uma certa fisgada.
mas acredito que fique à disposição. Mas ficando à disposição ou não, o Tite já demonstrou que ele é a última opção no setor ofensivo do Flamengo. Antes dele tem o Carlinhos que está na frente dele. Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alexandre à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico de la Cruz também não vai estar 100% fisicamente, então é um time do Flamengo que está muito desgastado. Tanto é que o Fabrício Bruno, informação, na atividade de ontem, de tão cansado que ele está, ele nem foi a campo. Ficou fazendo atividades na parte interna, ou seja, é um elenco do Flamengo com muitas lesões e também muito desgastado fisicamente falando. Ô Lucas Pedrosa, vamos tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio aí pro lado do Flamengo, e aí o torcedor que tá de casa aí do Flamengo pensar que tem aí o Alcaraz, que tem o Plata e tem o Alexandre, que são dois poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. Né? Três poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. No jogo contra o Corinthians, foi contra o Corinthians que ele foi expulso, né? Sim. Que fogueira que fez o Alcaraz, hein? E o Plata também. No acho jogo com o Vasco, né? Que são dois jogadores que Plata. preenchem muito bem essa parte do meio-campo, né? O Alcaraz é um cara de chegada que preenche o meio-campo todo, a gente chama de meio-campista praticamente completo, porque ele pode fazer saída de bola, ele pode fazer transição, ele consegue chegar à frente muito bem também. O Gonzalo Plata, eu achei muito interessante o tipo de movimentação dele, ele consegue cair pela direita, consegue cair pela esquerda, e além disso, ele não é só um ponta rápido, veloz, ele me pareceu um cara também que tem condições de dar uma assistência para o seu companheiro, tanto é que ele é um dos caras que para mim foi, se não foi o melhor jogador do Flamengo contra o Vasco, foi um dos melhores sem dúvida alguma, e o Alexandre dispensa comentários, né? Ele deu azar de enfrentar o Paulo Henrique, e o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida. Mas o Alexandre é um baita de um jogador também. É um cara que logo no primeiro lance do jogo, quase que ele consegue um cruzamento para o Flamengo fazer um gol. É um jogador realmente que é muito diferente, tem qualidade tática, tem qualidade técnica. O Flamengo se reforçou muito bem. É uma pena que tenha perdido tantos jogadores, senão seria difícil aí. Com certeza o Flamengo seria amplo, franco favorito contra o Peñarol. Mas, De la Cruz voltando, a Arrascaeta mesmo sem estar 100%, ele joga com a cabeça, ele não joga só com o físico. Então é um Flamengo que, para mim, já está mais inteiro do que já esteve. Inclusive, o Arrascaeta... Desculpa. Não, pode o Arrascaeta vem jogando com a cabeça há muito tempo, porque fisicamente falando, olha quanto tempo a gente fala faz parte da do parte processo da física. experiência do jogador. Desde 2020 que a gente fala que o Arrascaeta não está bem fisicamente. E, infelizmente, a tendência é só piorar, porque a idade vai aumentando, obviamente a questão física vai pesando muito mais. E é isso, o Arrascaeta é gênio. Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou 65 minutos em campo. O que ele fez? Ele deu uma assistência primorosa para o Gerson. É um jogador que decide a qualquer momento. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, também ele não fez uma grande partida. Mas o que aconteceu? Ele fez um gol. Craque é isso. É isso. É por isso que eu não sou a favor de tirar o craque nunca. Eu acho que quando ele pede para sair, ok. Mas um jogador diferente como é o Arrascaeta tem que jogar. Independentemente se tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos. Começa com ele e depois substitui. Vene, e essa polêmica do Landim com a CBF sobre a lesão do Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o presidente Rodolfo Landim ele deu uma entrevista à TNT Esportes e durante essa entrevista ele foi questionado sobre a lesão do Pedro e nessa resposta ele disse que, ele afirma que a seleção brasileira colocou o Pedro numa carga elevada de treinamento. Então, ele diz que a lesão do Pedro aconteceu por conta dessa carga elevada. Eu acho extremamente leviano um presidente falar isso. E isso é até informação. Obviamente, a comissão técnica do Dorival Júnior não gostou nem um pouco de ouvir isso da boca do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Não faz o menor sentido ele dizer isso. Lembrando que antes dele servir a seleção brasileira, o Pedro jogou contra o Corinthians. Então, ele não voltou de uma lesão e foi direto para a seleção brasileira. Não. Ele jogou pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. E a informação que eu tenho em relação à lesão foi uma lesão. Fernanda, ele estava sozinho, ele pisou errado no gramado, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Não teve nada de carga elevada, segundo eu apurei junto à comissão técnica do Dorival Júnior. Então, é algo que o presidente Rodolfo Landim falou. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. É delicado, né? É delicado demais você, entre aspas, culpar uma comissão técnica por conta de uma lesão. Claro que em vários momentos, por exemplo, os jogadores uruguaios do Flamengo, o próprio Arrascaeta, toda vez que ia para a seleção uruguaia, ele voltava abaixo fisicamente. De repente, a metodologia de trabalho, de fato, poderia exigir demais do atleta. Mas nesse caso do Pedro, não foi uma lesão muscular. Foi uma lesão
como é que a gente fala? Ligamentar, né? Foi uma lesão ligamentar sozinho. Não tem como você dizer que foi por conta de um trabalho elevado da comissão técnica. Foi o primeiro dia de treinamento do Pedro lá. Eu acho leviano o Rodolfo Landim falar isso, mas ele, como mandatário rubro-negro, ele disse. Eu acho delicado demais. Se fosse uma opinião do Flamengo, e aí a gente está falando da parte médica, de fisiologia, todos pensando, e ele, como na figura de presidente, está indo lá representar a opinião, porque ele é o presidente, né? E quando ele fala é o Flamengo falando, a gente até entende, mas pelo visto aí não é uma opinião do staff do Flamengo, né? Da parte ali, do departamento do Flamengo. Eu não né? posso dizer que o staff e o departamento médico do Flamengo têm a mesma opinião. Quem que não tem a opinião que é a mesma, que é dele, que você A comissão técnica do Dorival Júnior. A comissão do Dorival exatamente. da seleção. Exatamente. Perfeito. Discorda então, totalmente. Podemos apurar isso, hein, Venê? Discorda. A gente pode apurar para ver. Totalmente do presidente Rodolfo Landim. A gente pode apurar, e aí quando a gente fala gente, não é o 007, é o Venê Casagrande. Tá bom. Que também é um agente. Né? Você pode apurar para ver se a comissão do Flamengo concorda com o Landim. Perfeito. Isso é interessante da gente falar. Então tá aí, né, um pouco da análise aí do Venê Casagrande, todo mundo, né? Eles puderam falar um pouco sobre esse jogo do Flamengo também, o Flamengo que já se prepara para enfrentar o Peñarol, né? Tem esse tabu aí de muitos anos sem vencer o Peñarol, mas é claro, não tiveram tantos duelos assim também, né? Mas o Flamengo vai jogar em casa, a torcida vai apoiar, vai lotar o estádio, como é de costume da torcida rubro-negra, ainda mais no Maracanã, né? A volta ali do De La Cruz, que deve jogar algum tempo. Não vai jogar o jogo inteiro, essa aí é praticamente certo, né? Porém, a dúvida é se ele começa como titular e joga um bom tempo ou se entra na segunda etapa. Creio que ele poderia entrar no segundo tempo, seria até melhor, porque pega o time adversário um pouco mais cansado e aí ele consegue entrar e tentar trazer uma dinâmica diferente, dependendo de como tiver o jogo, né? Que o Peñarol é um time muito bom mesmo. O lado bom é que não terá altitude, né? Vai jogar no Maracanã, depois vai viajar para o Uruguai, então assim, a diferença não é tanta de altitude, e assim o Flamengo vai tentar buscar essa classificação para as semifinais da Libertadores. Importantíssimo o Flamengo fazer um bom resultado, porque fora de casa vai ser bem complicado, como já é de costume. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!